caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama de teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua euforia. O teu pranto é luz, erguendo o lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, e amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços da tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto: Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z. Boa noite a todos. É com muita alegria, muito contentamento que nos encontramos aqui de novo, todas as segundas-feiras, para dar continuidade aos nossos estudos. Nós damos as boas-vindas a cada um de vocês
que continuam firmes no mesmo ideal espíritas, todos nós juntos, essa querida casa amorosa que nos recebe, esse lar, essa casa que é de Teresa e que é de cada um de nós. Como nós sabemos, todas as segundas-feiras a gente dá continuidade ao nosso estudo, alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar, então, o Livro dos Espíritos, o seu capítulo 8, da Emancipação das Almas, as perguntas 447 e 454, o tema com a dupla vista. Recebemos com muito carinho hoje nosso querido irmão de ideal espírita, nosso Gilmar Moura, integrante da nossa casa, que vai nos trazer a sua saudação inicial. Gilmar. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui, dividindo esse espaço, essas emoções, esses momentos com vocês aqui. Com muito gratidão, a gente recebe as primeiras palavras de Gilmar, muita alegria também, nessa experiência maravilhosa que ele está vivendo de ser pai. Nós vamos, então, dar início à nossa página de hoje, a nossa página inicial. Nossa página inicial tem como título Retifica a Visão, de Cleia, e ela nos traz a seguinte mensagem. Diante de teus olhos, o céu se abre em luz e cor, falando-te de Deus. No entanto, teus olhos só veem o céu, quando nuvens sombrias e ameaçadoras o encobertam. Diante de teus pés, caminhos iluminados se estendem, convidando-te a percorrê-los para alcançarem as metas gloriosas do amor e da paz. Todavia, porque a subida te retifica esforço, teus olhos só divisam os obstáculos que se erguem, naturais, pois fazem parte da jornada. Isso acontece porque só vês, fora de ti, o que na realidade levas dentro de ti mesmo. Não desperdices teu tempo identificando apenas sombras e pedroços. Enquanto te fixas no lado negativo das coisas, perdes a oportunidade de usufruir tudo que é positivo, não apenas no mundo que te cerca, mas igualmente no mundo interior. Retifica a tua visão. Abre as janelas de tua alma e contempla a vida em suas expressões mais belas. Verifica que o sol da crença já te ilumina os passos. Considera que já caminhas pelas estradas abertas do dever. Não permitas que alcancem as nuvens da dúvida, nem perturbem as pedras soltas dos fracassos. Levanta-te agora e prossegue sem desânimo. A vitória dos que creem, trabalham e perseveram até o fim. E Cleia, Os Caminhos da Paz, Lar de Teresa, Espíritos Diversos, página 91. Meus queridos irmãos, é com muita alegria, muito contentamento em nossos corações, porque nos achamos aqui juntos em espíritos, juntos em sintonia, juntos no mesmo ideal espírita, no mesmo ideal cristão. Nesse momento, nós pedimos aos nossos queridos mentores e amigos espirituais de nossa casa, em particular especial nossa querida Teresa, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes e Cleias, Paulo Estevam, tantos e outros irmãos e anônimos abnegados, que seguem ao nosso lado, nos orientando, nos amparando, nos sustentando, permitindo que continuemos todos unidos em nome da nossa casa em vibrações amorosas. E com esse sentimento profundo de união fraternal, que nós damos as nossas melhores vibrações ao nosso querido irmão Gilmar, que vai dar início
ao nosso estudo de hoje. A ele, as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado, eu agradeço muito pela presença aqui, pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui de passar alguns minutos, alguns momentos conosco. Momentos este de compartilhamento de boas ideias, boas vibrações. Hoje falando de um tema interessante. Hoje falando de um fenômeno que tem um nome relativamente estranho, mas em nossa vida ele é muito comum. Exatamente o que vamos nos propor a estudar hoje, dito pelo codificador com o nome de dupla vista, segunda vista. E para começar exatamente as nossas palavras, venho trazer uma pequena história, exatamente uma pequena passagem que com certeza você já ouviu falar nos nossos evangelhos, que é o do mancebo rico, que é o do jovem rico, muito comentada, muito falada, e que Amélia Rodrigues vem tratar no primeiro livro dela, psicografado por Divaldo, chamado Primícias do Reino, onde que é contado os bastidores dessa conversa, né? Um jovem muito bem financeiramente, com muitas posses, procura Jesus. Jesus, no momento, está sozinho embaixo de uma árvore e toda a narrativa de Amélia vem nos embalar com toda aquela natureza e vem falar exatamente do encontro dessas duas almas. O jovem estava inquieto, era muito bem financeiramente, era muito bem posto nas hierarquias ali da sociedade, mas algo faltava nele. E chegou para exatamente o mestre, aquele Galileu que ensinava, aquele Galileu que curava tantas pessoas, mas ele não tinha nada para ser curado externamente. Ele não tinha nenhuma ferida, ele não tinha nenhuma doença, se pode-se assim dizer, que fosse visível. A doença dele era da alma. Ele percorria os seus tesouros e não encontrava nada. Um vazio existencial cobria ele. As angústias, as inquietações das amizades frívolas, dos jogos de interesses, já estavam correndo o seu coração. Talvez ele não soubesse perguntar, então ele chegou para o mestre e perguntou: o que eu preciso fazer, mestre, para ter a vida eterna? Porque aquela vida já não interessava mais ele. O mestre vem falar: ora, segue os mandamentos. Amarás o teu Deus, honrarás pai e mãe, não levantarás falso testemunho. Mas, mestre, eu venho seguindo esses conceitos, eu venho seguindo esses preceitos há muito tempo. Desde a minha mocidade, algo se transforma. Isso não está escrito, mas lemos nas entrelinhas. Jesus, como o espírito modelo, como o espírito mais evoluído que já existe, que nós conhecemos, era comum o uso da dupla vista. Naquele momento, algo se abre e ele vê no futuro. Ele vê o futuro daquela alma. Ele vê o futuro daquele jovem se desdobrando na visão dele. Vende tudo. Vende tudo o que tens.
Amélia Rodrigues vem contar um detalhe que talvez passa desapercebido nos evangelhos. Diz que para ele vender tudo não era o problema. Aquilo já não trazia valor, o ouro já não trazia valor, as joias não traziam valor, a cama bem feita não trazia valor. Vender tudo, se desfazer da riqueza, não era o problema. Mas o problema era o status. O problema era a posição social. O problema era exatamente o que ele tinha, o que ele representava na sociedade. Na semana seguinte, iria acontecer uma corrida de bigas de cavalo, onde que ele iria representar exatamente o povo judeu, na cabeça dele, né? Contra os romanos. E como ele era porte atlético e corria bem, estavam colocando nele toda a pressão, toda a honra de uma raça. Bobagens. Na semana seguinte, ele que disse não, deixou o rabi sozinho, sentado, lembrando que tinha seus afazeres. Na semana seguinte, empreendeu na corrida, e em uma curva não muito bem feita, morreu, faleceu. Tombou da biga, os cavalos passaram por cima, e assim foi. Pensemos, a segunda vista do mestre. Exatamente a mesma segunda vista, a mesma visão que ele teve quando chegou no Templo de Jerusalém, e todo mundo perguntava, todo mundo falava, olha, mestre, que tesouros maravilhosos, que edificações maravilhosas. E ele vai falar, não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou mesmo. 40 anos depois, com a invasão romana, tudo foi derrubado no Templo de Jerusalém. Essa é a dupla vista. Essa é o fenômeno que o codificador Allan Kardec colocou como o nome de, que hoje é muito, muito comum nós falarmos de, entre aspas, sexto sentido, premonições. A pergunta que fica é, o que é exatamente esse fenômeno quando nós enxergamos além desta realidade física? Como a história do jovem rico, que era bem financeiramente, por vezes nós olhamos a realidade de alguém, seja ele rico ou pobre, mas nós não sabemos por dentro a guerra que aquela pessoa está vivendo, a guerra própria interna. Mas a segunda vista é exatamente esse fenômeno que se dá de intercâmbio da nossa própria alma com o mundo das causas, o mundo dos espíritos, onde que outros fatos, outras circunstâncias estão discorrendo no momento. E é exatamente esta interação, exatamente este intercâmbio, quando você vê além do que os seus olhos materiais possam ver, acontece. É o que se denomina o fenômeno da dupla vista. De certa forma, eu tenho uma história particular que eu guardo assim há muito tempo, e você vai saber muito bem, você que é mãe, você que é pai, principalmente as mães, tá? Aqui eu vou colocar toda a minha honra, toda a minha saudação para as mães, porque mãe tem sim o seu sexto sentido. Até mesmo as mulheres que são mães dos pais,
mães do marido, mães de outros filhos que não dela. Certa feita, eu, adolescente, tinha por volta, sei lá, dos 12 anos, mais ou menos, eu estava de férias e uma das coisas que eu sempre gostava era andar de bicicleta com meus amigos. E eu sempre passava, minha mãe trabalhava perto da minha casa, então eu saía da casa dos meus avós, passava lá no trabalho da minha mãe, falava um oi, e depois eu ia andar, gostava de andar de bicicleta com os meus amigos, ali mesmo pelo bairro. E recorrente, quase todos os dias eu andava de bicicleta, mas um dia em específico, fiz a rotina normal, passei no trabalho da minha mãe, descendo numa ladeira junto com meus amigos, eu caí de bicicleta. Caí, me estrepei todo, me machuquei, me ralei todo. E naquele momento, como a gente estava perto da casa de um dos colegas, eles foram me acudir exatamente lá, com curativos, com tudo mais. Não passou 5 minutos, a minha mãe passa de carro e me vê ali na coisa. Ela falou, algo não estava certo. E algo não me deixou ficar no trabalho. Eu vim aqui exatamente te buscar. Não sabia como ela soube onde que eu estava, não sabia como que ela soube dessa situação, mas estava ali. É exatamente este o fenômeno. Talvez você já passou por algo parecido. Tem alguma coisa a mais nessa realidade. Quando você foi tomar uma decisão importante, quando você foi colocada ali para decidir um rumo para a sua vida, ou mesmo nas suas pequenas decisões. A pergunta-chave fala assim, como que isso acontece? Como que isso se processa no nosso organismo e espírito? Bom, seria pretensão minha falar assim, de forma completa, em pouco tempo, de como isso se processa. Uma, porque falta realmente um conhecimento abrangente para a raça humana sobre isso. Mas nós temos muita bagagem técnica e pesada nos livros de André Luiz, que eu gostaria de abordar um pouquinho aqui. Vamos pensar exatamente assim. Como que nós, seres humanos, percebemos a nossa realidade? Ora, existe um mundo material através dos nossos olhos. Nós olhamos esse mundo material. E nós percebemos este mundo através dos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e assim por diante. Mas só que até mesmo entre dois seres humanos, às vezes a percepção já é diferente. Então, se você observar um prédio, você vai se ater nas janelas, você vai se ater em algum detalhe em específico. Mas se você for para a pessoa que está do seu lado e fala, olha esse edifício, o que você vê? Talvez a pessoa vai olhar um outro detalhe que você não percebeu. Então, até mesmo a percepção material já é diferente. Vocês estão olhando para o mesmo objeto, ou seja, o mesmo objeto, duas realidades diferentes. Como falar do mundo dos espíritos, né? De certa forma, o nosso cérebro recebe exatamente esses estímulos externos através dos sentidos. Chegam através dos nervos, tanto os nervos ópticos, nos nossos ouvidos, todo o nosso tato, e vão no cérebro. E no cérebro são processados. Então, preste atenção. Nós temos aqui dois movimentos. Um é o externo, de fora para dentro. Estamos recebendo os estímulos externos. Mas existe também o movimento interno. O movimento interno do nosso cérebro, que é o de dentro para fora.
como vamos interpretar tudo aquilo que está chegando nos nossos sentidos. E para esses movimentos internos, resumidamente, de forma sucinta, nas obras de André Luiz, isso está muito pujante, isso aí está muito presente. Existem duas formas de movimento interno. O primeiro é através do nosso sistema límbico do nosso cérebro, é o nosso sistema emocional, onde que no cérebro humano, grande parte dele vem para essas questões emocionais. Então, a forma com que nós reagimos ao meio externo vem pela reação. Se nós tomarmos a nossa interpretação, a maioria das nossas interpretações do meio externo para cá, nós vamos levar de modo emocional. Vamos ficar tristes ou alegres, felizes, ter medo. Só que André Luiz vem falar exatamente do passo da evolução do humano, que é exatamente o neocórtex, que é o segundo movimento interno, que já não é mais reativo, porque emoção é reação. Se um carro freia na sua frente, automaticamente na reação você pisa no freio. Agora, o neocórtex, onde exatamente existe o nosso raciocínio, nós pensamos a respeito. Nós entendemos, nós compreendemos, nós racionalizamos. Saímos dessa animalidade que é exatamente o cérebro primitivo e damos ainda passos vagarosos a cérebros mais adiantados, de mundos mais adiantados. E você vai me perguntar assim, Gilmar, o que esses dois movimentos têm a ver com a dupla vista? Ora, da mesma forma que você está recebendo estímulos externos, você também está recebendo estímulos espirituais. Pergunta 459 dos Livros dos Espíritos, indo um pouquinho. Aqui a nossa abordagem da dupla vista acaba exatamente na 454. Mas logo em seguida, didaticamente, como é o nosso codificador, né? Logo em seguida, depois desse estudo esmiuçado dessas sensações, o codificador vai perguntar: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é categórica, muito mais do que imagine. Pois frequentemente são eles que te comandam. Ou seja, premonições, esse sexto sentido, eu estou com essa intuição de alguma coisa, é o seu lado espiritual recebendo esses estímulos. Que junto com o mundo real estão lá. Talvez você vá se perguntar, nossa, mas como que eu vou diferenciar um com o outro? Não existe essa dualidade. Os dois estão presentes ao mesmo tempo. Imagine você, carne e espírito. Se você for separar essas duas coisas, a gente vai entrar em parafuso. A grande questão aqui é o que fazer perante essa troca, essa visão ampliada que provavelmente você tem, por forma de intuição, por forma de aquele frio na espinha, aquela pulga atrás da orelha, aquela sua premonição. A dupla vista é exatamente o fenômeno que foi classificado como sendo aquele quando você está em vigília, quando você está acordado. Isso acontece quando você está acordado. Nós temos as premonições também com sonhos, com sonambulismo, mas a dupla vista é quando você está acordado.
A pessoa vem te falar alguma coisa e você enxerga e fala, isso não vai dar certo. Ou é por aí que eu vou. Onde está o ensino moral? Onde que exatamente está o grande ensinamento deste fenômeno que é muito poderoso? Nós precisávamos realmente estudar mais e compreender mais a nossa própria vida. Está exatamente nos dizeres do Espírito de verdade. Espíritas, deixo-vos 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Instruí-vos. O Espírito de verdade vem nos convidar a desenvolver mais esse raciocínio, mais o nosso poder de discernimento para não sermos levados pelas emoções. Muitos se falam de controle emocional. Controle emocional. Ora, principalmente está pelo desenvolvimento muito mais do raciocínio, do discernimento. E discernimento é separar. Exatamente você separar o que é equívoco do que é verdade. Por vezes nós andamos em áreas nebulosas, cinzentas, a opiniões de pessoas, atitudes que eu devo tomar, o que eu preciso fazer. O que nós devemos fazer? Prece. Prece. Confie em Deus, que vai te inspirar para bons pensamentos. Pergunta do Kardec, né? A segunda vista é permanente? A faculdade sim, mas o exercício não. Ou seja, nós temos a faculdade, todos nós temos essa faculdade em menor ou maior grau. Eu acredito que mães têm essa faculdade com relação aos filhos em alto grau. Tomara que as mães também tenham com elas mesmas, tá? Você que é mãe precisa também se cuidar. Mas falando de nós mesmos, porque a evolução, como diz Gabriel Delany, a evolução anímica, a dupla vista veio exatamente servir o nosso espírito, que com esse poder, não vamos colocar aqui o poder no sentido de dominação, mas o poder no sentido de olhar outra realidade, ver além do que esses olhos materiais podem ver. É aí que mora a evolução. Instruir-se. Pelo exercício cada vez maior de você confiar nos bons espíritos, confiar na sua intuição, seguir os passos divinos, é que você precisa, nós todos precisamos desenvolver mais essa faculdade. E desenvolver mais essa faculdade se diz olhar outras realidades, olhar o que ninguém está enxergando. Passamos por anos muito tenebrosos. Passamos por períodos talvez tristes. Talvez você mesmo precisou passar por luto, tristeza, dor. Não foi fácil para ninguém. A pergunta que fica é: o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu para além dos olhos da carne? Se enxergássemos, todos nós espíritas, isso é um grande convite. Se todos nós espíritas, ou melhor, seres humanos, olhássemos somente para o que está acontecendo de forma material, iríamos ver tragédia.
mas no decorrer do espaço do tempo, tudo isso que vivenciamos vem para uma transformação maior. A convulsão terrestre, as dores do parto, para o nascimento de algo muito maior, a humanidade. A humanidade que somos todos nós. Fazemos parte dela. E como organismos vivos, também influenciamos. Olha um outro movimento. Somos influenciados pelo meio externo, temos o movimento reativo pelas nossas emoções, ativo pelo nosso raciocínio, e dessa forma também modificamos o nosso meio. A grande questão é o que fazemos com todas essas inspirações que recebemos no decorrer do dia. A pessoa necessitada que está aí na rua com você, o subordinado no trabalho, o estagiário ou aquele que presta serviço para você, o seu superior, o amigo do seu lado, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Quem você está tornando mais próximo? Quando vem aquela intuição, eu preciso ajudar essa pessoa. Quando vem aquela intuição, é necessário que eu faça isso. Tenha a prece sempre como orientação primeira, para que este discernimento, para que este movimento ativo seja conforme a vontade de Deus. Que até mesmo as pedras do caminho são para fazer uma escada para a sua evolução. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pelos momentos. Muito obrigado por esses minutos aqui comigo, aqui com todos nós do Lar de Teresa. Gilmar, nós que te agradecemos por esse estudo tão profundo, tão sensível, tocou certamente nossos corações, nos esclarecendo sobre o fenômeno da dupla vista. Agradecemos também a presença de todos os irmãos que aqui se encontram. Queremos fazer também um lembrete que ainda se encontram abertas as inscrições para o grupo do estudo básico da doutrina espírita. Está sendo ofertado em 3 horários: pela manhã às 8 horas, à tarde às 15 e à noite às 19h30. Queremos convidar vocês para a próxima segunda-feira continuarem conosco, dando continuidade às nossas reflexões, nossos estudos. O nosso próximo tema será: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. Então, neste momento, agora muito mais harmonizados, muito mais esclarecidos sobre esse fenômeno da dupla vista, trazido com tanto cuidado e esmero pelo nosso querido Gilmar, onde ele lembra que esse fenômeno é conhecido por nós como sexto sentido ou premonições. E amparados pelas suas orientações seguras, que oramos a Ti, o Senhor da vida, o amigo de nossas almas, o mestre de nossos corações, que inspire a cada um de nós que aqui nos encontramos, para que possamos usufruir melhor dessa condição humana de podermos perceber a dupla vista. Como disse nosso querido Gilmar,
E nesses momentos em que percebemos essas intuições, a prece seja o nosso amparo seguro para a orientação e conexão com os nossos mentores e amigos espirituais, para que possamos estar seguros nas decisões a serem tomadas na vida. E é assim, então, Senhor, que no dia de hoje, neste momento, em que a Terra segue enfrentando tantos desafios, que os amigos espirituais que têm do manto protetor de Maria, Mãe Santíssima, dos nossos mentores e amigos espirituais, de Teresa, do nosso Mestre Jesus, recaiam sobre o mundo velho e que ajude os homens de poder, os estadistas das nações, a resolverem o conflito ora em curso, através da oportunidade de serem visitados por amor e compaixão pelos nossos mentores espirituais com o fenômeno da dupla vista, para que em sintonia e em prece o mundo inteiro contribua para que o acordo de cavalheiro e a paz se faça presente e seja o lema em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor da vida, aonde estamos, a manter o nosso pensamento em prece, em Teu nome, em nome da nossa grande família universal, para que estejamos sempre juntos, na certeza absoluta de que a providência divina jamais nos desampara e que segue ao nosso lado, nos orientando e fazendo o melhor por cada um de nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Damos então por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, bem aconchego. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação, laços e